crescer, de crescer na revelação do Espírito em relação à palavra de Deus. E aí o que que acontece? Os caras combinam e sobem para vir falar besteira, né? Porque eles não têm, infelizmente, ouvido para ouvir. Eles só querem, a palavra deles é refutar, refutar, refutar. Eu conheço esse povo e eu já deixei na minha vida esse povo de lado faz muito tempo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus, né? Então todo o tempo que eu perco é irrecuperável em relação daquilo que o Eterno quer mostrar e quer fazer na nossa vida através do propósito pelo qual foi tratado com cada um de nós. Então é isso, né? Eu já sofri muito, inclusive até com esse livro aí, ó. Aconteceu algumas coisas no passado em relação a esse livro, por isso que ele ficou um pouco parado aí, né? E agora eu resolvi ir para cima, que é momento, porque a pessoa pelo qual eu autorizei e dei condições para ela fez uma bananada, uma salada danada aí. Aí eu falei não. Aí eu retomei o trabalho e falei agora é hora de ir para cima, porque os dias são maus e o tempo é curto. Então, Verdade. infelizmente, a gente vive isso. Infelizmente, a gente está vivendo isso daí. Muitos querem falar e poucos querem ouvir. E não entendem que nós estamos vivendo momentos finais. Nós estamos na última dispensação. E a gente ouve cada barbaridade aí nessa plataforma. Coisas absurdas, meu. E a pessoa, ela não entende. Ela se acha tão espiritual que ela não entende tudo aquilo que ela está falando. Tudo aquilo que ela está ensinando está sendo anotado em livros. E nós vamos ser julgados por tudo aquilo que nós falamos e ensinamos. Principalmente os que têm o chamado para isso. Meu Deus do céu. Verdade, hein? Verdade, muito bem colocado. E até esse livro aí é uma das áreas assim que eu mais gosto de atuar, professor, que é a área da soteriologia, né? Que é essa questão aí que ontem nós tínhamos comentado, que é a desevangelização. É você conseguir desevangelizar o povo que tá com essa coisa de salvação se perde. E é lógico, tem todo um contexto, porque aí você vai entender que a salvação é o ponto final do crente. Aí tem aquela narrativa que para você ser salvo você não pode ter pecado. Eu não sei de onde esses caras tirou que eles acreditam que eles são santos, né? E ontem eu observei uma coisa assim que é da mais lastimável para um crente, que é algo que a religião também implantou, que é eu olhar para o comportamento das pessoas para depois eu olhar para a Bíblia. Eu não posso, eu não posso trazer um contexto bíblico baseado na vida do fulano e do ciclano. E a religião, ela é muito disso. E você sabe o que, que me chama mais atenção? Que isso é coisa de fariseu. Os fariseus faziam isso. Eles olhavam para o comportamento, olhavam para a lei e aplicavam a pena. Os religiosos hoje fazem a mesma coisa. Ao ponto do rapaz estar preocupado e chegou a... Claro, aí você tem que apelidar, né? Para poder... porque se trata de um debate, então tudo pro cara é um debate. E embora ontem não era um debate. Podia ser até uma discussão, um bate-papo, mas nunca um debate. Você não consegue formular um debate com tantas pessoas. Um debate geralmente é no máximo dois de um lado, dois de outro, e olhe lá. Geralmente tem que ser um contra um e uma pessoa intermediando. Mas enfim, o cara chegou a chamar a nossa teologia de teologia da André Surak. Você tá entendendo? Então, quer É, dizer, eu ouvi um pouquinho. Eu ouvi um é, pouquinho. Até ele falou assim: eu não estou ofendendo vocês. É claro que está ofendendo. Então, é por isso que eu falo para o senhor.
que não compensa debater ou conversar com esse tipo de pessoas aí, tá? Pessoas que elas não têm fundamento nenhum. As perguntas seriam assim, ó. As perguntas seriam assim: o que é a salvação? Explica para mim. O que é a salvação? As perguntas seriam essas: o que eu faço para ser salvo? O que é a salvação? O que eu faço para ser salvo? E deixar responder. Responde aí para mim biblicamente essas duas perguntas: o que é a salvação e o que eu faço para ser salvo? E dentre essas duas perguntas, trazer mais perguntas dentro dessas respostas pelo qual seriam respondidas. Porque a realidade é essa. O que é a salvação? É o que nós estávamos comentando ontem, até eu preciso aqui eu sou meio fraco nesse negócio de tecnologia aí. Antigamente era mais fácil mexer, digitalizar, né, o professor Renato? Era mais simples. Hoje eu não sei nem como que eu faço para digitalizar aqui no tablet que eu comprei, para mim poder depois editar em PDF. Eu nem sei. O senhor vê como que eu sou fraquinho nesse negócio de tecnologia. Mas nós estávamos falando sobre isso. O que é a salvação? O que eu faço para ser salvo? Quem é Jesus, o Cristo? Quem é ele? Porque na realidade eu quero falar sobre um assunto que vai falar sobre o fundamento, a base. Aonde tem até um tema aqui, eu coloquei um pedaço aqui em Efésios 2, 20 e 22, que vai falar que, olha só, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus. Então é fácil falar que Cristo ele é a base, ele é o fundamento, mas o que é Cristo? Quem é Cristo? Então é isso. Então as perguntas são essas. São perguntas que muitas das vezes muitos não sabem responder essas perguntas. Por isso que eu digo, não só eu, como muitos outros homens de Deus que estão aí por detrás das malhadas e são homens de um caráter de conhecimento muito profundo, né? Um deles é o Romeu Bornelli, que é um grande homem de Deus, né? Aonde ele fala sobre todos esses fundamentos aí. Aí a pergunta é a seguinte: qual é o Cristo que você crê? Será que é o Cristo bíblico? Ou eu tô crendo em outro Jesus? Porque eu não conheço. Então a pergunta é essa: o que é a salvação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Quem é Jesus o Cristo? Quem é ele? Então aí é que está o problema. Será que as pessoas pararam para meditar em qual Jesus eles têm crido ou não? Se é o Jesus bíblico? Ou se é um Jesus histórico? Por isso que também as pessoas estão confusas em relação à ceia do Senhor. Aí é que tá. Por que eu ceio? O que é a ceia? Por que eu ceio? Então, são vários aspectos doutrinários que vão apresentar a pessoa de Cristo, né? A sua vinda, o plano que foi tratado com a Trindade, é igual nós estávamos falando. É impossível entender a Trindade com a mente humana. Não vai entender nunca. Porque a mente humana ela é limitada. Só vai compreender no Espírito através da revelação, que é a palavra de Deus, que é sobrenatural. Então é aí que a gente quebra todos esses paradigmas e derruba o argumento desses tipos de pessoas, infelizmente, que não param para ouvir, né? Eles estão cauterizados. E um dos aspectos mais perigosos do mal hoje é cauterizar
a mente dos membros que incorporam o corpo, dos líderes. Porque se eu atinjo um líder, eu consigo atingir toda a igreja. Consegue compreender? E eu já vi muito disso. Eu já vi acontecendo isso. Aí o que que acontece? Quando o Espírito de Deus usa alguém, esse alguém é perseguido até a morte. E quando eu falo morte, eu não estou falando de morte física, que às vezes pode ocorrer até a morte física, dependendo do sistema. Mas tentam matar espiritualmente. Mas o Espírito de Deus não deixa. Porque ninguém cala aquele pelo qual o Espírito de Deus chamou e está cheio dessa unção aí. Faz sentido mesmo. Faz sentido. E dentro dessa construção que o senhor falou aí agora, muitas das vezes, e foi o que aconteceu ontem, e eu gosto de observar bastante, é que eles têm bastante versículo decorado, e quando você dá a voz para eles, eles falam ali, eles têm a capacidade de falar ali 10, 15 minutos em cima de uma pergunta que seria simples responder e traz bastante argumento bíblico fora de contexto. Isso que me chama muita atenção, cara. Que você faz uma pergunta simples. Por exemplo, o professor perguntou, né? O que é salvação? O cara não precisa falar 300 versículos bíblicos, fazer toda uma narrativa. Explica. O que é salvação? O que é preciso para ser salvo? Só que é algo que tática de debate, exatamente, Felipe. E as pessoas, e a gente tem que ter essa percepção que o cara está querendo levar para a área do debate num ambiente que não é para ser debate. No ambiente para não ser debate. Só que veja só, é algo que eu e Felipe tá batendo bastante a tecla aí, e até o Michel também, que é essa questão, porque na mesma narrativa que eles falam que a salvação é de graça, eles trazem essa questão da obra humana para ser salvo. É aquele complemento, é aquele algo mais, é aquilo que a religião já cauterizou na mente deles. Ó, eu preciso fazer, eu preciso ajudar. E aí a narrativa funciona assim. Eu nunca ouvi falar que vocês estão falando. Já era por si só ser um motivo deles começar a escutar. Inclusive, ontem eu ainda falei, se é algo que vocês nunca escutou, o livro tá aqui, ó. O livro tá aqui. Pode ser o quê? O ponto inicial. Peraí, deixa eu comprar esse PDF aqui e vou adquirir ele e vou estudar. Eu vou estudar sobre o assunto. Possa ser que tenha razão, mas ele sequer trabalha com a possibilidade de estar errado, porque eu já aprendi assim. Aí o cara pega, e aí eu gosto muito dessa carteirada, né? Não, porque eu fiz teologia, porque eu sou formado, porque isso, porque aquilo. Cara, você entendeu? Tem um cara aí que isso aparece nas minhas lives aí, às vezes, para poder retear, ele quer saber até que grau que eu estudei na escola. O que isso tem a ver, meu irmão? Vamos debater o que a gente está propondo aqui, o assunto, que é sobre salvação. O que é salvação? Eu costumo também fazer uma pergunta, e é algo que eu parei de fazer, e é algo que pega muito eles, professor, é salvar o quê, do que, para quê? Rebenta. Salvar o quê, do que, para quê? E traga um plano de salvação bíblico, não com textos isolados, mas com argumentos bíblicos. Não precisa citar, eu só vou explicar. Por quê? Porque para a gente falar de salvação, e é algo que a gente vem falando aqui como audiência rotativa, nós precisamos entender o plano da redenção e precisamos entender a queda, pecado. Então é tudo um contexto todinho. Eu estava olhando essa obra aqui do professor, inclusive até o Seba sentiu de Deus fazer uma oração pela essa obra, por esse PDF, por esse livro, né, por esse estudo. Falei, vamos fazer agora, não precisa ser no final da live não. Vamos fazer agora. Fizemos, depois vou fazer o corte aí, marcar o professor. Por quê? Porque a gente entende algo muito necessário para os dias de hoje. Só que a pessoa precisa dar o start, pegar e falar, vem cá, mas eu preciso entender pelo menos o que eles estão falando. As pessoas, elas estão cada dia mais idiotizadas
hipnotizadas. Eu também não dou conta de entender como é que a pessoa consegue estudar alguma coisa no tempo de tela. Sinceramente, eu não consigo. Rapaz, Felipe, Felipe até abriu a câmera aí, ó, uma benção de Deus aí, é Graça e tocha, paz, Felipe, meu amigo. tocha do reino. Graça e paz, Renato. Graça e paz, Gasker. Foi o que eu falei pro Fernando ontem. Os caras não têm a capacidade nem de parar e estudar aquilo que a gente está pregando para ele saber o ponto onde bater. Já que eles querem bater, os caras têm que saber aonde tem que bater. Só que os caras não têm essa capacidade. Isso é tática. Se eu acho que o Gasker tá pregando uma heresia, eu vou estudar a heresia que o Gasker tá pregando e vou pegar e vou expor a ignorância dele. Mas não, os caras sobem aí, os caras querem citar 10 mil versículos. Mas a de ontem, aquele camarada lá, ele é bom, Renato. Sabe por que ele é bom? Porque ele é tudo aquilo que o público gosta. Porque ele acusa as pessoas daquilo que as pessoas não fazem. É igual, vou dar um nome aqui, é igual o Simão. Você pode. Não, porque você faz isso. Porque você está falando que a salvação que só tem um tipo de obra só. Aí teve uma hora que acho que foi você mesmo, Renato. Quem que falou isso aí? Foi você. É você que tá falando isso. Mas até então ninguém tinha falado isso. Aí se o cara não for esperto de raciocínio, o cara cai na dele. Esse negócio mesmo de você fazer uma pergunta retórica pro cara, o cara demorar 15 minutos pra te responder, isso é tática de debate. Porque perdeu o foco daquilo que você apresentou pra ele. É o cara, você pode ver. E ontem que eu tava sem texto, eu apresentei uns 4 textos pra ele e pedi pra ele trabalhar um. E ele colocou. Calma aí. Ele colocou, mesma coisa que fosse eu tivesse feito a teologia que Paulo apresentou lá e colocou como eu tivesse errado. Ele disse que Paulo estava errado, porque Paulo vai dizer que a graça é só por a salvação é só por crer. É só por crer, isso é graça, gente. Só que ontem eu tava sem tempo, rapaz. Eu tava muito sem tempo ontem. Eu queria ter ficado na live, rapaz, mas não deu, rapaz. Mas essa outra coisa, outra tática de debate também, de estabilizar o oponente. Só que parece que os irmãos nossos não entendem dessa tática de debate. Às vezes os irmãos é muito sanguíneo demais e os irmãos caem na do cara. Aquela live lá mesmo, quando ele tava lá com o outro fogo, que se estivesse perto dele, grudava. Aí o cara destabilizou o outro. Aí, se você não tiver o intelecto bom, você cai na do cara. Entendeu? Às vezes o cara sobe, você tá falando, o cara dá risada da sua cara, o cara tá zombando da minha cara. O cara tá destabilizando você, irmão. Então, às vezes tem que dar uma aula pros generais também, ô Renato, me desculpe falar. O cara usar de adiônimo com o outro, isso é tudo tática de debate. Só que eu sou uma pessoa assim, se eu ver que eu peguei o cara naquele texto, eu não saio daquele texto com o cara até o cara me solucionar aquele problema. Aí não adianta você apresentar 10 textos pro cara. E você pode ver, ele falava, eu apresentei os textos para ele, apresentei o texto de Paulo lá, Romanos 4. Aí ele voltou para Tiago. Ele falava do texto, mas falava de Tiago. Mas eu queria, que não eu falei, eu tava sem tempo. Pode continuar, Felipe. Vou falar assim, é, eu vi que a mensagem da minha mãe chegou aqui, que eu tava sem texto, ou tava sem tempo em questão disso, porque você pode ver, ele rodeava, 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 o único texto que ele citava era Tiago. A base dele estava firmada em Tiago. E Tiago, aí você rodeava, rodeava, ele não explicava o texto que você apresentava para ele. Isso é outra tática de debate. Não responder e não explicar aquilo que o cara te perguntou. Aí os irmãos ficam doidos, rapaz. Eu vou atender minha mãe aqui, eu já volto, Renato. Desce eu aí Tranquilo, pra live. tranquilo, vai lá. Rapaz, bom dia, meu irmão Salomão. Salomão aí tem uma visão aí, tem uma visão de reino e salvação, acredito eu aí.
Bem-vindo aí à live, meu irmão. Eu abri essa live aqui para a gente comentar um pouco sobre essa obra aqui do nosso professor, que é o que está aqui embaixo, aí abaixo de você, Fernandes, Edson Fernandes. O assunto desse PDF aí é a salvação completa de Deus. Ele trabalha essa questão ampla aí, a nossa visão sobre a soterologia. Nessa nossa visão de reino é diferente de salvação, né? E aí eu chamei ele para fazer algumas lives e para a gente comentar alguns pontos desse livro dele, dessa obra dele aí. E quem quiser ter interesse em adquirir aí o PDF aí, entre em contato conosco aí pelo privado, você entendeu? E aí a gente negocia aí o valor aí que ele está cobrando aí, não é nem um valor, né? É algo irrisório, porque a gente quer sair do PDF, que a gente quer ir para o físico. E para fazer esse trabalho no físico, né, tudo tem um custo. E aí a gente está trabalhando aí, dando uma força para o professor, para a gente juntar fundos e vamos sair do digital para o físico aí nessa obra. A salvação completa de Deus. Amém, meu irmão Salomão? Você já ouviu falar sobre isso? Salvação completa de Deus? Amém, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Você fala sobre o livro? Não, sobre esse termo, né? O livro ele tá lançando agora, é um lançamento, mas eu queria saber do irmão se o irmão já ouviu falar sobre salvação completa de Deus e se o irmão já, nessa visão que o irmão tem um pouquinho de reino e salvação, o irmão consegue desenvolver alguma coisa nesse termo aí? Não, já estive junto com você já em debates aí, né? Salvação e reino sou da mesma visão de vocês, né? Nós já somos salvos em Cristo Jesus, né? Agora o reino aí, a gente tem que trabalhar para Deus aí para conquistar galardão e ser um escolhido para estar no reino, né? Mas a salvação já pertence a nós, desde que nós cremos em Jesus de todo o coração, né? Mas eu tava vendo o argumento do irmão aí, é algo que realmente acontece, né? No começo eu ficava muito triste, né? Assim, porque a gente usava de argumentos bíblicos, né? Para defender a nossa tese. E as pessoas, a gente vê que os irmãos não levam em consideração aquilo que a gente está falando dentro das escrituras, né? E isso me deixava muito com raiva, com sangue nos olhos, né? Pô, eu tô falando pro vento, eu não tô ouvindo o que eu tô falando. Eu tô aprendendo agora a ficar em paz, de falar e eu ver que a pessoa tá ignorando o que eu tô falando e fica em paz. Não tentar mostrar, me forçar eles a entender o que eu tô querendo falar. Recentemente eu entrei numa live e o tema da live é: por que que Jesus foi levado para a cruz? Por quê? Aí várias pessoas estavam cada um sua visão. A maioria falou para nos salvar. A maioria falou para nos salvar. Aí quando foi a minha vez, eu gerei polêmica. Eu falei que ele foi levado por causa da falta do amor. Porque não amavam ele. Menino, pra quê? Nossa, o dono da live não aceitou. O chegado dono da live não aceitou. Foi Ô, irmão, você tem que explicar isso direito, tem que explicar isso direito. Trouxe vários argumentos bíblicos pra mostrar. Ninguém deu ouvido, ninguém quis. Eu falei, se não quer entender, fazer o quê? Né? Fazer o quê? Mas e uma coisa, irmão, que eu acho que acredito que os irmãos também já têm no coração, é que poucos são escolhidos, né? Infelizmente, a maioria não vai entender isso. Infelizmente. Porque são apegados a alguma coisa, né? Tem que se apegar a algo, né? Igual foi com os judeus, né? Tem que ter uma imagem, tem que ter alguma coisa no rei, tem que ter alguma coisa para ver, alguma coisa para se apegar. O povo acho que não está acostumado com nada de graça. Tudo tem que ter um apego. Tem que ter um apego. Então, realmente é para poucos, né? Eu acho que poucos vão adquirir esse livro, né? E se adquirir é aqueles que já estão ali com quase a porta aberta para entrar a verdade. Mas o que os irmãos estão fazendo é isso aí. A gente não pode desistir nunca, né? No meio de 100, talvez uma ovelha ali tá perdidinha ali, a gente acha ela. Verdade, verdade. E o irmão falou uma coisa aí, e eu já passo aí pro professor Fernandes falar um pouco mais, e eu vou até trazer o tema aqui do livro aqui para ele poder explicar um pouco, que eu acredito que essa mensagem do reino, para nós, é da mesma forma que Cristo trouxe. De que maneira que Cristo trouxe o evangelho do reino? Observe que Jesus, a mensagem dele,
praticamente a maioria. Jesus falou muito pouco sobre salvação, mas ele falou muito sobre o reino. E assim como ele falava do reino e as pessoas não entendiam, e para entender tinha que ir atrás dele, é a mesma coisa para nós nos dias de hoje. A nossa obrigação é falar. Porque a pessoa que ouvir sobre o reino, ela jamais vai poder alegar ignorância. Não vai ter como chegar lá no tribunal de Cristo e falar: eu não tive oportunidade de ouvir essa mensagem. O que é mentira. O que vai ser mentira. Não vai poder alegar isso. Então, essa ideia de reino e salvação são coisas distintas, ela só tem que ser pregada. Aceitada é uma outra história. Por quê? Que nem o irmão falou. As pessoas elas estão sempre se apegadas a algo. Por exemplo, tem algumas denominações e religiosos que se tirar o pecado da igreja, acaba a mensagem. Na cabeça deles, uma mensagem só é válida se tiver o diabo seguindo, perseguindo, querendo arrancar sua salvação, né? Como se fosse uma corrida, que na ideia deles ali que Paulo traz, que é uma corrida, que a gente tem que correr atrás do galardão, na ideia deles o galardão é a salvação. Então eu tenho que correr, batalhar para me ser salvo. Não estão acostumados com nada de graça. Aliás, almoço grátis não existe. A única coisa que existe de graça é a salvação e eles não aceitam. Eles não querem. O ser humano, por si só, isso aí a neurociência explica. O ser humano, ele não aceita algo de graça, porque na cabeça dele, se é de graça, não presta. Ninguém vai valorizar nada de graça. E a única coisa que é de graça, que é a salvação, que Cristo já pagou por nossa salvação, eles não aceitam. Então eles querem correr atrás dessa salvação. A igreja tem que ter uma mensagem de pecado, porque na cabeça deles, se não falar de pecado, você vai pecar, o que é uma mentira. Porque se isso fosse verdade, a Assembleia de Deus ela não seria uma das com o maior número de escândalo que tem. Então, quer dizer, prega-se muito pecado e dá a impressão que quanto mais fala, mais peca. Essa que é a ideia. Aí eles falam que a mensagem do reino é uma mensagem da porta larga, o que não é verdade também. E essa questão que o irmão falou que poucos serão escolhidos. Essa que é a questão. Esses escolhidos é para reino. Né? Muitos são chamados. Né? O chamamento, Jesus nos chamou para ser salvo. Isso aí. Para ser salvo. Só que para você ser salvo, você tem que crer. Aí eles falam assim, mas só crer? Ah, não, só crer. E aí se faz uma salada teológica para poder tentar refutar a gente. Esse Não, que é o problema aí. e usa até aquele Judas, até o diabo, tá lá, o diabo crê também, então quer dizer que ele tá salvo. É o que foi falado ontem na discussão, que já que só crê é salvo, então os anjos têm que ser salvos. Quer dizer, rasga-se toda uma teologia que tem em cima disso, rasga-se uma compreensão teológica para tentar colocar aquilo que nós não estamos falando. Por quê? Porque a gente tem que crer e confessar. É o que a Bíblia diz, a gente não pode sair disso. Que todo aquele que nele crê e confessar, crê com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, tá tudo certo. Só que não, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que lutar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer um rito, eu tenho que um monte de coisa. Certo? Dificultando a salvação. Uma coisa que é fácil, a religiosidade conseguiu complicar, que é a salvação. E aí, a nossa luta é essa, é trazer a compreensão e infelizmente nem todos vão aceitar. Sim. Tem um texto bíblico, até ontem o irmão usou numa live, se eu não me engano, é Hebreus 10, 26, né, que fala, uma vez que a gente, em Cristo, se voltarmos a pecar, o sacrifício de Cristo é inválido. Não sei se o irmão lembra do texto, eu não sou bem Deus, eu lembro do sentido do texto, mas falar exatamente como está escrito eu nunca consigo. Lá fala que pecar deliberadamente, voluntariamente, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Eles gostam de usar bastante. Eu praticamente já sei de qual as passagens que eles vão. E o Hebreus 26 ele é respondido no versículo 10 e no versículo 14. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso aí a gente sabe. O que o texto está querendo dizer aqui? Que se você pecar, não tem mais sacrifício. Mas não tem mesmo, porque Cristo já morreu. Ainda que você peque,
Ainda que você faça um erro, não tem como sacrificar de novo, porque os caras queriam sempre ter algo para matar, para poder. Ó, a mentalidade deles. Tipo, já tava cultivado dentro da mente dele que toda vez que eles errassem, alguém tinha que morrer para pagar aquilo ali. Eles não conseguiam compreender que Cristo já morreu uma vez só. É o que a religião faz. É o que a religião quer fazer. Elas querem matar um Cristo toda vez que o cara errar. Elas querem matar um Cristo toda vez que o cara sair da igreja. Particularmente, eu tenho uma interpretação diferente desse texto. Posso estar equivocado. Eu tenho interpretação, assim, no meu ponto de vista, com mais coerência com o texto. Posso estar equivocado, meu irmão. Por exemplo, a gente sabe que, agora nós estamos no caso que muitos não acreditam na nossa crença, né? Salvação e reino diferente. Mas isso aqui não é pecado, né? A gente crê em coisa diferente. Só que existem doutrinas, né? Algo que a gente pode fazer que é certo ou errado. Mas tem gente que tem pontos de vista diferentes. Por exemplo, nos judeus, quando alguém cometia um pecado, ele pegava um animal e levava para ser sacrificado, correto? Certo. Se essa pessoa levasse esse animal, todos que estavam vendo ele levando esse animal entendiam que ele tinha cometido um pecado, correto? Correto. Se porventura esse homem não tivesse cometido nenhum pecado, ele precisava levar algum animal para ser sacrificado? Não. Não precisaria. Então, trazendo para graça, imagina o seguinte: eu chego para o irmão Renato e falo, irmão Renato, isso que você está praticando é algo ilícito. Perante Deus é pecado. Aí o irmão Renato fala, não é não, tem base bíblica, não é não é pecado não, tá tudo de acordo com a palavra. Ele precisa do sacrifício de Cristo? Não. Não precisa. Então, se ele está pecando deliberadamente, ele não quer aceitar a verdade. Então, logo, ele não precisa do sacrifício de Cristo. Porque quem precisa do sacrifício de Cristo é quem é pecador. Mas o religioso não precisa, então, porque ele Exato. Por isso que o sacrifício de Cristo, pelo texto, para ele, não é válido. Não é válido. Porque ele não é pecador. Ele quer fugir do pecado, mas quando mostra o pecado para ele, ele não aceita o pecado. Então ele está pecando deliberadamente. Ele nunca vai arrepender daquilo que ele acha que não está errado. Verdade. Não, faz sentido também. Faz sentido, sim. Se a gente for ver o reino de Deus, no meu ponto de vista, posso estar errado, ele é conquistado, no meu ponto de vista, de duas formas. Primeiro, ter nas obras do fruto do Espírito. Amor, mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. É o primeiro passo para conquistar o reino. O segundo passo, pai, não consigo. Eu devo amar, mas não consigo. Eu devo perdoar, mas não consigo. Eu deveria levar, mas não consigo. Eu deveria fazer isso, mas não consigo. Eu deveria largar isso, pai, mas eu estou fraco, não consigo. Só a graça do Senhor para comigo. Aí Jesus entra, justificação. Agora, a partir do momento que eu não tenho os frutos e ainda nego que eu deveria ter os frutos, como é que eu entro no reino? Verdade. Verdade. Professor, fala alguma coisa aí, professor. Vou fazer as perguntas aí do seu livro aí. Top. Graça e paz, irmão Salomão. Deus abençoe, Amém, meu querido. Então, por isso que é muito importante estudar Levítico. Porque Levítico ele vai falar de vários fatores em relação ao sacrifício. Ele vai falar sobre o holocausto, oferta de manjares e o sacrifício. E também vai falar sobre as ofertas ou sacrifícios para o pecado e os sacrifícios para os pecados, né? Então, uma vez nós trabalhamos aí Hebreus 10, não sei se o senhor se lembra, verso por verso. Lembro. Nós É uma trabalhamos já por construção, causa nós disso. precisamos entender que a palavra Hebreus, ela está relacionada àqueles, ou seja, aquele que veio ante as águas, ou aquele que passou pelas águas, né? Nós já tivemos aí uma vez em uma live trabalhando esse assunto,
como o batismo arcaico, né? Que acontece em toda a trajetória bíblica, né? Principalmente desde Adão. Acontece o batismo arcaico como uma sombra apontando sempre para uma pessoa. Qual é essa pessoa? Cristo. E nós podemos ver uma entronização tão perfeita do Altíssimo, ela é tão perfeita, que dentre as histórias contadas, essa entronização, esse sincronismo da história aponta para toda uma trajetória futura. É impressionante. Apontando pelo sacrifício de Cristo, né? E por toda a plenitude pelo qual é realizado esse plano de resgate de toda a humanidade. Então, por que que nós temos muita divergência em entender isso? O que é a salvação completa de Deus? Por não entender o princípio, o início de todas as coisas. Então eu preciso voltar ao início. Você vê que as pessoas, existem várias doutrinas, né? O futurista, existe o preterismo, que é o pretérito passado. Nada mais é do que isso, eu creio já, tudo já aconteceu. Eu já estou vivendo um milênio, coisa e tal, mas, pô, cadê essa restauração dessa terra? Então, eu preciso entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele está em Gênesis do capítulo 1 ao 11. Quando eu entendo do capítulo 1 ao capítulo 11, eu entendi todo o propósito de Deus. E o plano que está imbuído nesse propósito. Por quê? Porque o homem em si se perdeu nesse propósito. O homem se perdeu no propósito. Mas foi criado um plano, inclusive eu estava até observando na live, até um irmão colocou que Deus, ele habitava no nada. Né? Não, é um erro muito grande falar que Deus habitava no nada. Nós precisamos entender que o Eterno criou o nada. Primeiro ele cria o nada, existe uma doutrina muito poderosa que a gente precisa desenvolver e raciocinar para a gente poder falar. Ele cria o nada, como? Na doutrina do Tzim-Tzum. Ele precisa se retirar e se concentrar num determinado lugar para criar o nada, para começar toda a construção do universo. Então, às vezes, as pessoas, quando você vai trazer algo com maior profundidade aí em relação a toda essa criação, as pessoas elas ficam loucas, elas se perdem, porque elas querem ter um raciocínio humano. Não vai entender as coisas de Deus com o raciocínio humano, a mente humana. É necessário uma revelação do Espírito, e a palavra de Deus ela é uma revelação progressiva. Então, por que há toda essa confusão sobre a salvação? Porque as pessoas não voltam para o início, não vão entender qual é o propósito, não conseguem entender qual é o plano, né? Não conseguem entender que tudo que foi falado na Antiga Aliança, e quando eu falo Antiga Aliança, eu tô englobando o que a Bíblia mesmo em si traz, né? Claro que antes de Moisés não é Antiga Aliança, mas está envolvido nos livros da Antiga Aliança. Então a gente precisa entender todo esse conceito, né? A era patriarcal, que não viveu pela lei, que viveu pela fé, né? Entender toda essa construção. Então, ela é uma sombra apontando para o futuro, mas só que o futuro é impressionante. Você vai ver os apóstolos, né, os evangelistas, eles sempre fazendo menção do princípio de tudo, pô. Do princípio de tudo. Você vê Jesus mesmo, até em Gênesis, ou até em Mateus capítulo 24, ele vai falar assim, ó, e serão a vinda será como nos dias de Noé, os acontecimentos serão como nos dias de Noé. O que Jesus está falando? Volta lá em Noé. Vai estudar o que aconteceu antedilúvio e pós-dilúvio. Então observe. Então quando ele fala isso tem uma profundidade enorme, muito grande, um peso muito grande do que aconteceu para que o Eterno trouxesse o dilúvio e o extermínio de todo ser que respira, menos Noé e sua família. Observe isso. Então, por que o Eterno traz tudo isso? Porque aconteceu algo terrível. E ele está falando que no final,
essa manifestação terrível que aconteceu para que ocorresse o dilúvio vai se manifestar na terra visivelmente novamente. Então a coisa não vai ser boa. Então por isso que há toda essa confusão. Não tem como eu construir a salvação completa de Deus só no Novo Testamento. Eu tenho que entender qual é o propósito de Deus, por que foi criado esse plano, né? O irmão citou algo muito importante. Mas até os demônios creem, por que eles não foram salvos? É simples, é uma resposta simples de se responder. É simples, porque eles pecaram na eternidade, o seu pecado se tornou eterno. É simples a resposta. Totalmente diferente do homem. Por quê? Porque o corpo físico, ele é o quê? Ele também é uma válvula de escape. Por que ele é uma válvula de escape? Para, novamente, o eterno, na pessoa de Cristo, trazer o homem de volta para o Pai. Então nós precisamos entender todo esse fator. Então são perguntas simples que nós precisamos entender, né? A atuação do mundo espiritual e a atuação do mundo físico, né? Igual sempre a gente fala do versículo, né? O que ligares na terra será ligado no céu. Esse versículo está totalmente fora dos originais. É impossível acontecer isso. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, é ligado no céu primeiro, depois é ligado na terra. Né? E isso, Jesus, ele caminhou em cima disso, pô. Ele caminhou em cima de uma revelação. Observe que ele vai falar, aquele que desceu do céu, que está no céu, meu, ele estava em Jerusalém. Por quê? Porque que toda a criação, ela se submetia a ele. Então são perguntas que nós temos que fazer diante da palavra de Deus para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos responder. O Espírito Santo vai nos responder. E falta isso, né? É como eu falo, eu não perco tempo com debates. Eu acho uma perca de tempo muito grande e também uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Tá? O Espírito de Deus não nos chamou para debater. O Espírito Santo de Deus nos chamou como remanescentes para o quê? Para trazer a revelação. E quando eu falo isso, eu não estou falando eu, o Edson. Eu estou falando nós, que entendemos, que recebemos essa revelação do reino. Né? Trazer à tona isso, assim como aconteceu em toda a era, não só de Israel, como também de toda a trajetória das dispensações da igreja. Então uma coisa é certa, não abra sua boca, não abra. Esse é um conselho que eu te dou biblicamente falando, porque tudo aquilo que você falar, você vai prestar conta. Tudo que você está falando está sendo anotado. Tudo está sendo anotado. E nós vamos prestar contas no grande dia. Qual o grande dia? O grande dia, se eu sou um membro que incorpora o corpo onde Cristo é o cabeça, nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenação ou salvação, é para os salvos, mas é um tribunal de galardoar ou não, aonde todas as obras que eu pratiquei nesse tabernáculo, no meu corpo físico, vão ser reveladas. Cara, quando Paulo ele traz essa trajetória em 1 Coríntios, ele vem trazendo uma construção. Não existiu na história ainda um teólogo sistemático como Paulo. Nos dias de hoje, no mundo, não existiu. Ele traz uma sistemática poderosa. No capítulo 10, 11 e 12, ele traz a sistemática de uma construção. Por que muitos erram? Porque as pessoas pegam um versículo, mas elas não adentram tudo aquilo pelo qual está sendo tratado com a igreja. E eu vou dar um exemplo, a igreja a 1 Coríntios, a carta, a igreja, a primeira carta, a primeira epístola. Ele vem trazendo uma construção que obtém um resultado na segunda carta. Segunda carta nós começamos a ver uma transformação na igreja, mas ele vem trazendo toda uma construção sistemática, cara, que é impressionante. Então nós precisamos entender
toda essa construção para a gente entender o que ele está falando em 1 Coríntios capítulo de número 3, cara. Que ele vem revelando aquilo pelo qual lhe foi revelado no seu arrebatamento de espírito. Então é uma construção muito grande. Então, as palavras que nós proferimos, sejam elas palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, palavras boas, ou maldade naquilo que nós falamos, nós vamos prestar conta. E estas palavras, elas serão pesadas em uma balança de precisão. E nós vamos ser julgados, as nossas obras, né? Por isso que ele vai tratar lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ele vai falar desse tribunal dos salvos, onde nós seremos julgados pelo bem ou pelo mal que realizamos nesse tabernáculo, neste corpo físico. Então, por isso, muitas das vezes, meus irmãos, que eu não entro em debate, não. Ó, o professor vê aí, ó. Eu não subo em live de ninguém. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é uma prisão isso daí. Isso daí está te afastando da oração, está te afastando de uma comunhão com o Eterno, te afastando da palavra de Deus, naquele momento que você pode estar ali na palavra de Deus, né? Para que o Eterno venha te usar no propósito pelo qual Ele tratou com você ainda quando você era um espírito nele. Que também é um assunto que a gente traz um pouco de relevância aí dentro desse livro, tá? Nós falamos um pouquinho sobre que o espírito humano ele é gerado dentro do próprio Deus, com versículos bíblicos aí. Então nós trazemos essa ênfase também, claro que não de uma forma muito profunda, porque o livro ele só tem 109 páginas, mas ele traz um conteúdo bíblico, onde vai trazer aí uma direção para que nós venhamos crescer aí, né, nas revelações da palavra de Deus. Então é isso. Então nós não podemos perder tempo. Nós temos que o quê? Remir o nosso tempo. Porque Satanás, ele se utiliza desta perca de tempo também. Porque o tempo perdido é irrecuperável. E eu vou dar conta para o Eterno. Daquilo pelo qual ele me chamou. Eu vou dar conta. Também do tempo pelo qual eu não ouvi a voz do Espírito Santo para poder receber aquilo da parte de Deus. Amém. Oi, meu Renato. Pode falar. Você lê para nós Hebreus 2, 14 em diante, até o 18? Hebreus 2, 14. Isso, até o 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer participação pelo pecado do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado e poderoso para socorrer os que são tentados. Inclusive, isso aqui foi que o único irmão que trouxe o versículo, que trouxe o estudo, foi o Edilande, que foi o mais que sofreu hater ontem na live. Os caras, pra você ver como que as pessoas estão, é o que mais sofreu hater, ele e o Wesley. Porque ele trouxe dentro da fala do irmão, falando que até os anjos poderiam ser então salvos se fosse pela fé, ele trouxe Hebreus 2 aí. Exato. Tá aqui bem claro, né, meu irmão? Deus veio para salvar carne e sangue, né? Pessoas que são tentadas. Aqui. Então, pronto. A paz, minha irmã Janaína, fala comigo. Graça e paz, minha irmã, bom dia. Bom dia, irmão, graça e paz. Amém. Tá trabalhando hoje, minha irmã? Tô sim. Então tá bom.
quiser falar aí, você desmuta aí. Tá, Então um vamos. abraço. Amém. Fica na paz aí. Qualquer coisa, você desmuta aí. Vamos apertar o professor aí para a gente sugar algumas informações. Ô professor, deixa eu fazer uma pergunta dentro do livro aí. O Salomão tá com a gente aí, ele também sabe fazer umas perguntas aí. E você vê que ele tem esse entendimento nosso aí. Você ali na página 15, onde a gente veio trazendo algumas perguntas, e eu tô aqui pontuando algumas questões aqui. E o senhor poderia falar um pouquinho para nós aqui da página 15? Ali no finalzinho, o senhor faz uma observação. Eu vou ler aqui a observação que o senhor fez aqui, ó. Veja 3 palavras que não podem passar desapercebida nesse texto, né? O senhor está trazendo aqui a questão. E aí o senhor fala de edifício, santuário e habitação. Então existe significados diferentes sobre essa questão. O que é um edifício, o que é santuário e o que é uma habitação? Maravilha, né? Essa pergunta aí é uma pergunta profunda. Eu já falei um pouquinho sobre ela agora há pouco, que eu falei de 1 Coríntios capítulo de número 3, né? E falei também da revelação progressiva da palavra de Deus, né? Então, nós vamos ver, por isso que eu falo, nós vamos ver a revelação do santuário lá para Moisés, claro que é o santuário eterno, e era impossível ele fazer se o Eterno não tivesse colocado uma unção nele. E através dele também, dividiu-se uma unção entre homens que fizeram dentro dessa revelação, por esta unção, os utensílios desse tabernáculo. Então, quando nós vamos estudar sobre a revelação desse tabernáculo, onde se manifestava a glória de Deus, a presença de Deus ali, ela descia sobre a tampa do propiciatório. Por isso que o sangue era aspergido nessa tampa. E nós vamos ver uma bacia pequena, nós vamos ver o candelabro. Depois nós vamos ver o templo. Olha que coisa tremenda. O templo, a extensão do templo muito maior. E os utensílios com mais números também, de utensílios, e maiores também. Né? Como a bacia deixa de ser uma bacia de bronze e passa a ser uma piscina, né? Então, Paulo, ele vem tratando sobre esta revelação, né? Ele vai falar sobre a base, olha que coisa tremenda, né? Que eu falei para o senhor, a gente já vem falando aí durante esses dias, a base, que inclusive um pouco mais acima, se eu não me engano, eu estou falando sobre essa doutrina dos apóstolos aí. Qual é a doutrina dos apóstolos? Cristo, né? Que nós estávamos falando um pouco sobre isso daí. Então, essa base. Agora, qual é o edifício? É a revelação. Observe, a igreja ela é revelada como lavoura, e nós não podemos descartar isso. Paulo traz essa revelação. Por que que ele traz? Porque ele vai trazer essa revelação em cima de Levítico, capítulo de número 23. Ele vai trazer a revelação, né, também de igreja como membros que incorporam o corpo. Por que que ele traz essa revelação? Quando ele recebe cartas dos sacerdotes a caminho de uma cidade na estrada de Damasco. Ali Jesus se apresenta para ele, fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: ué, mas quem és tu, Senhor, para dizer que eu te persigo? Mas o que ele recebe de revelação? Perseguiu os membros, perseguiu a Cristo. Por quê? Então ele tem a revelação de que nós somos membros que incorporam o corpo onde Cristo é o cabeça, ou seja, o próprio Cristo ele tem a responsabilidade pela igreja, pelos membros que incorporam este corpo. Então ele recebe essa revelação, né? Olha que coisa tremenda. E aí, em cima dessa construção do templo, dessa revelação, e de tudo aquilo pelo qual a palavra de Deus é uma revelação progressiva, ele vai falar sobre esse edifício. O que é o edifício? O edifício que Paulo ele vai revelar agora em 1 Coríntios capítulo de número 3. Estou dando só uma ênfase para a gente poder entender. O que eu construo? Qual é o material que eu estou utilizando
para construir esse edifício. Qual é a edificação? Qual o material que eu estou construindo? É o mesmo material pelo qual é representado a base? É aí que está um problema sério. São madeira, palha e feno, um exemplo. Observe as edificações. Ele fala, a igreja é um edifício também. Mas ele vai falar também que a construção, esse edifício, ele precisa ter uma base. E essa base é a revelação de Cristo. Aí a pessoa fala, não, a base é Cristo. Mas o que é Cristo? É aí que está. E no mínimo tem 8 aspectos, construindo o porquê ele é a base. Por que ele é o alicerce? Hein? Por que ele é o alicerce? Então, olha só. Então, construir em cima dessa base, eu estou falando do edifício. Construir em cima dessa base, eu estou indo um pouquinho mais além do que eu escrevi, tá? Construir essa base está relacionado com que material eu vou usar, porque ouro, prata e pedras preciosas são o material dos aspectos dessa base. Ou seja, construindo em cima de uma revelação do Espírito Santo, que está relacionado com as obras, está relacionado com o reino, está relacionado com a recompensa, está relacionado com o galardão. Ou eu vou construir segundo a minha vontade, madeira, palha e feno. Né? E aí vai entrar Mateus 7, 21, 22, onde eu vi o irmão falando aí, ontem, aquele irmão falando aí, que apartai-vos para o lago de fogo. Até eu comentei embaixo, onde está escrito lago de fogo ali? Se ali é tribunal de Cristo. Você vê que interpretação, porque não compensa discutir? Não compensa discutir com essas pessoas? É perca de tempo e atrapalha a mente das pessoas que querem receber a palavra de Deus, têm sede da palavra de Deus. Eu vi ele trazendo essa construção da ideia dele, não de uma palavra bíblica. Então, observe. Então, habitação por quê? Por que santuário? Porque individualmente, eu como membro não incorporado, ainda um membro, estou falando andando individualmente, eu sou habitação do Espírito Santo. Mas quando eu me reúno, eu sou templo. Observe, quando eu me reúno, os membros reunidos no seu movimento dado pelo cabeça, que é Cristo, ou seja, cada membro no seu movimento direcionado pelo cabeça, que é o próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Observe que coisa tremenda. Cristo rege, o Espírito de Deus ele faz o quê? Ele testifica. Ele testifica sobre quem? Ele testifica sobre Jesus, ele testifica sobre o Cristo, ele testifica sobre essa natureza humana e ele testifica sobre essa natureza divina. Meu Deus! Quando eu sou regido por esse cabeça, então aí eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Quando eu estou reunido e eu descobri o meu movimento dentro do corpo, só que esse movimento, ele é dado pelo cabeça, na pessoa de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, é um assunto que eu quero tratar numa próxima obra. Então, aqui eu trago uma ênfase, eu trago alguns outros textos, né? Inclusive, eu coloquei aqui Efésios capítulo 2, verso 20 e 22, né? E construí algumas coisas aqui também, lá em 1 Coríntios, né? O 3,16, ele vai falar, não sabeis vós, ele está falando para a igreja, ele está falando para Corinto, não está falando para uma pessoa. Olha que coisa tremenda. Por isso, a gente tem que raciocinar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Olha lá. Quem é o templo de Deus? A igreja reunida.
os membros incorporados nesse corpo. Meu Deus, será? E lá no versículo 16, no 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, olha lá, habita em vós. Ele habita como membro, mas quando eu me reúno, ele é templo. Eu sou templo de habitação dele. Por quê? Porque eu estou sendo totalmente dominado pelo cabeça. Então o cabeça, ele vai reger os movimentos de cada membro. Observe que quando ele escreve as 7 igrejas, ele está escrevendo as 7 igrejas locais, que não eram só 7. O 7 ele representa a perfeição de Deus na terra, né? Olha que coisa tremenda. Mas também, olha que ele vai escrever sobre as dispensações da era da igreja. E quando eu começo a estudar cada igreja como dispensação, cada dispensação, eu consigo enquadrar todos os acontecimentos que a igreja tem sofrido até este momento, que é a última e 7ª dispensação da era da igreja. E as pessoas não se atentam a isso. Então, aqui é uma construção muito grande. Aqui a gente vai dando algumas ênfases, né? A igreja como edifício no seu todo, está falando da igreja. Ela também é um edifício que tem uma base, mas ela também, Paulo está falando também que a construção também desse edifício com o seu material, olha só, com o material correto, para que esse edifício ele seja aprovado. Porque depois, quando nós vamos construir, até mesmo lá em Mateus capítulo 7, olha que coisa tremenda, ele vai falar sobre o edifício. Abaixo de Mateus 7, ele vai falar sobre o quê? Aonde eu tenho edificado? Sobre a areia ou sobre a rocha? Então, olha que construção tremenda. Então, Paulo ele vai construindo, ele vai trazendo toda uma construção de igreja como edifício, mas também como eu edifico, não só ele, como os evangelistas também. Como eu edifico sobre essa base? Em qual base? Eu tenho edificado na rocha, que é o Cristo bíblico, revelado pelos seus aspectos pela doutrina apostólica, através da palavra de Deus, ou um Jesus histórico. Então ele vai falar, a rocha, que é essa base bíblica, que traz todos esses aspectos pela sua morte na cruz, pelo sacrifício oferecido. 8 aspectos no mínimo. Ou esse Jesus histórico, fantasioso, que representa a areia. Rocha ou areia? Onde eu tenho construído? Porque vai desabar se for na areia. E aí, como que fica? Amém. A irmã Janaína tem uma pergunta aí, professor. Pode fazer, irmã. Irmão Edson, bom dia, irmão. Pai do Senhor. Obrigado pelo livro que você mandou lá para mim. Bom dia, Obrigado graça e por paz. ter passado meu contato aí para me edificar. Deus abençoe, tá? Sobre esses fundamentos aqui do edifício, né? Quando eu tenho uma dúvida, pode ser, sei lá, se é aleatório que eu vou perguntar, mas o que acontece? Aqui tá falando de seis Fundamentos. materiais que eu uso, né? Prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, né? E ouro. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou usando ouro, prata e pedra preciosas, e quando eu faço a minha vontade, eu uso madeira, feno e palha, ou não tem nada a ver isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, porque o ouro, a prata e as pedras preciosas são a direção do Espírito de Deus. Você vai ver que aqui no livro eu trago uma ênfase. Aqui no livro eu vou trazer uma ênfase em uma visão, em uma visão bíblica, mas também eu também estou trazendo uma visão de construção. Observe que aqui eu estou falando sobre o quê? Olha lá, sobre Efésios 2, 20 e 22, tá? Olha só.
né, onde o professor trouxe essa observação dele. Olha lá, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, Hebreus 8:2. Aí vai. É interessante lermos o texto de Efésios para fundamentarmos esse assunto. Edificado sobre o fundamento, olha lá, ó. Olha aqui, ó, eu falei sobre dois aspectos, não sei se vocês perceberam. Eu falei sobre dois aspectos. Olha lá, edificado sobre olha a revelação, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quais eram os fundamentos dele? Eles estavam falando do quê? De todos os aspectos desse sacrifício de Cristo. Olha lá, sendo ele mesmo, qual é o fundamento dos apóstolos? Qual é a doutrina dos apóstolos e dos profetas? Olha lá, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, olha lá, ó, o que ele está falando do edifício bem ajustado? Dos membros, o quê? Incorporados, cada um no seu movimento, direcionados pelo cabeça, na pessoa do Espírito Santo, olha lá, ó, cresce para o quê? Para um santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis edificados, para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Então eu falei sobre dois aspectos do edifício. Não sei se vocês perceberam. Uma construção individual daquilo que eu faço. E essa construção individual, ela está relacionada com o caráter. Porque observe, esta construção também, na base, que é um outro assunto, ela está relacionada também com a unidade. Com a unidade. A mão, ela precisa dos dedos, nem que for o dedo mínimo. Aí a pessoa fala, não, mas eu posso sobreviver sem o dedo mínimo. Mas o dedo mínimo, ele tem o seu movimento na mão também. Então nós precisamos entender isso. Então, o material desta construção que nós estamos falando aqui agora, de 1 Coríntios capítulo 3, ele está relacionado com a construção. E como que eu uso esse material? Esse material, ele é usado através de uma revelação do Espírito Santo de Deus, que habita em mim agora. Observe que essa construção, ela é realizada na minha área individual e também na minha área o quê? Unidos no corpo. Então Paulo vai tratar sobre todos esses assuntos. Então não tem como por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico e sem medo de falar. Tem muitas denominações abertas onde Deus não mandou abrir. Tem muitos lugares abertos onde o Eterno não mandou abrir. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Presta atenção, Deus não te chamou para fazer a obra sozinho. Ele te chamou para que você esteja na obra com Ele. E quem direciona essa obra? É o Espírito Santo de Deus. Então vou repetir, tem muitos lugares abertos onde o Eterno não mandou abrir. Abriu por conta. Então, eu abri, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou abrir um trabalho. Mas Deus te chamou para fazer essa obra? Juntamente com Ele? Porque não tem como fazer a obra de Deus sem o dono da obra. A palavra já diz, a obra é de Deus. E ela só pode ser realizada na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então observe isso. Há muitos lugares abertos onde o Espírito de Deus não mandou fazer. Presta atenção. Faça o que o Espírito Santo de Deus mandou você fazer. Não faça aquilo que você quer fazer. Porque aquilo que você quer fazer são obras de madeira, palha e feno. A obra é dele. Deus não olha, ele está fazendo uma coisa boa. Observe que em Mateus 7, 21 e 22, o que ele está falando? Mas, Senhor, é tribunal de Cristo. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Nós curamos os enfermos. Fizemos muitos milagres. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. O que representa essa palavra no original? O que representa? Vocês fizeram aquilo por conta de vocês. Eu não mandei vocês fazer. Mas Jesus não mandou expulsar demônio? O que acontece hoje? Hoje, muitos vão pôr na mão na cabeça de todo mundo. Mas Deus mandou você pôr a mão na cabeça de todo mundo?
Porque toda vez que uma pessoa manifesta com um espírito imundo e esse espírito sai da pessoa, ele volta com mais 7. Então você imagine isso. Então nós precisamos realizar esta obra com o Eterno na direção do Espírito Santo de Deus. Isso muitos homens de Deus ensinou na prática. Vou dar o exemplo de um grande homem de Deus, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, um dos maiores evangelistas do nosso século, que ministrou o evangelho em quase todos os países africanos. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a obra de Deus ela é realizada através do dono dessa obra. Não do jeito que eu quero ou deixo de ser. Então, volto a dizer, há muitos lugares abertos onde o Eterno não mandou abrir, não mandou fazer. Então, Mateus 7, 20, o capítulo 7, 21 e 22, é tribunal de Cristo. É tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, porque é impossível expulsar demônios, curar os enfermos, se não recebeu esse dom para isso. E só salvos recebem dons espirituais. Não estou falando de dons físicos, estou falando de dons espirituais. Mas de que forma está sendo realizado? Eu vou contar um caso muito importante aqui, professor, em cima disso, dessa construção, até que a irmã fez essa pergunta. Tinha um homem de Deus, cara, e nós caminhamos um tempo juntos, só que, meu, Deus usava ele muito, meu. Sabe, em dom de cura, as pessoas eram curadas. Quantas vezes eu não vi ele subir no altar, pegar o microfone e manifestar um monte de demônio. Só que o que aconteceu com esse homem de Deus? Ele caiu em adultério. E ele viveu um período da sua vida nessa condição. Só e depois, olha o testemunho dele. E o que aconteceu? Ele ia ele tinha essa relação adúltera, mas quando ele ia ministrar a palavra de Deus, que ele foi itinerante por muito tempo, observe isso com muita clareza, meus irmãos. Quando ele ia pregar, se manifestavam os dons, as pessoas eram curadas. Então, o que aquilo trazia para ele? Poxa, Deus me perdoou. Eu estou fazendo isso, mas aí Deus ele é comigo. Por quê? Porque os dons nunca se apartaram dele. Por isso que vai se cumprir Romanos 11, 29. Que os dons são irrevogáveis. Até um determinado momento que o Espírito de Deus convence ele ao arrependimento. E ele vai trazer à tona tudo isso daí que aconteceu com ele. Observe as obras que ele estava realizando. Obras de madeira, palha e feno. E mais ainda, ele confiava que Deus era com ele, porque os dons eram manifestos. Então é simples de se entender. Como que eu vou ter dons espirituais se eu não sou salvo? Observe, primeiro eu sou salvo, para depois ser realizado o quê? O que aconteceu em Atos capítulo de número 2. A capacitação para esta obra. Só que eu tenho que tomar cuidado com essa capacitação. Porque muitas das vezes eu posso usar essa capacitação para fazer aquilo que o Espírito de Deus não mandou eu fazer também. Então é aí, onde eu tenho construído essa recompensa, esse galardão. Então, esse já é um... Olha como tem vertentes, o professor Renato, o irmão, olha como tem vertentes. Quando a gente fala de edifício, de santuário, de templo, de tabernáculo. Observe que o tabernáculo também, ele traz a exposição da tricotomia do homem. Ele traz essa exposição também, que o átrio é o corpo, que o lugar santo é a alma, e que o lugar santo dos santos, ele é o espírito. E observe que aonde habitava a presença de Deus? No santo dos santos. Mas observe que o véu foi rasgado. Para quê? Não para mim ter acesso só, mas agora também para o Espírito de Deus ter acesso à minha alma e refletir também no meu corpo.
Isso também, a gente precisa entender toda essa construção que vai apontar para a nova aliança. Então, quais são as obras que eu tenho praticado? Qual é o material que eu tenho usado? Porque esse material, ele tem que ser o material da base. Em cima da pergunta com a irmã. Então, o que que aconteceu com Mateus 7:22? Madeira, palha e feno. Então, aquilo nunca foi lago de fogo, como muitos interpretam. Sabe por quê? Por causa dessa péssima interpretação. Aquilo é tribunal de Cristo. Aquilo não é trono branco, igual foi falado aqui ontem. Não. Olha lá. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade, para o lago de fogo. Ainda acrescentou lago de fogo ainda. Acrescentou lago de fogo. Não entendendo que o texto, ele está falando de tribunal de Cristo, de perca de recompensa. Ô, meu irmão Roberto, graça e paz, querido irmão Edilan. Ele traz base de tribunal de Cristo. Por quê? Porque ele está em cima da ênfase de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Só pode ler aí, professor? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Mas o que eles querem fazer? Eles querem jogar todo mundo no lago de fogo. Esse é esse evangelho deturpado que está sendo pregado. Não que a pessoa tem liberdade de fazer o que ela quer. Salvo eu posso fazer o que eu quero? Aonde que um dia nós pregamos isso aqui? Que quem é salvo pode fazer o que quer. Quando você é salvo, você tem uma identidade de filho agora, querido. Filho, agora você é filho, cara. E o filho vai receber disciplina pelo um pai agora. E essa disciplina, ela pode ser tanto leve como grave. Por quê? Porque a disciplina, ela está relacionada também com purificação. Quantas vezes o teu pai te corrigiu e você nunca mais fez aquilo pelo qual você fazia? Pode ler, professor, por favor. Porque importa. Soldado de Cristo, graça e paz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aí é que está o problema. Ele tá falando não é deixar de receber pelo mal, é que cada um receba perante o bem e o mal. Vamos interpretar o texto direito. Exato. Então, e aí, como que faz? Se ele está falando de um tribunal para a igreja, de um tribunal para os salvos, e aí, como que você trata isso daí? Você vai divergir toda uma exegese do que Paulo vem tratando em 1 Coríntios capítulo 3 e depois trata em 2 Coríntios capítulo de número 5, verso 10, de toda a carta de Coríntios e a carta, não só a primeira e a segunda, como que ele começa a carta de 1 Coríntios? Olha todo o conteúdo das duas cartas. Porque ele não está falando de vida eterna, ele está falando com uma igreja que recebeu a vida eterna, uma igreja que é salva. Ele está falando daquilo pelo qual a igreja está praticando. E ela vai perder a sua recompensa no tribunal de Cristo. Ele está falando, vocês serão julgados pelo bem ou mal que vocês fazem. Eu acabei de falar aqui, na direção do Espírito Santo, cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Sabe por quê? Porque você só fala porque você tem um espírito. Vou repetir para ver se você pega. Você só fala porque você tem um espírito. Se você não tivesse um espírito, você não falaria. E todas as palavras que você traz, elas são anotadas. E nós vamos prestar conta por todas essas palavras. Por isso que é bom falar menos e ouvir mais. O que falta hoje em dia é nós ouvir mais e falarmos aquilo pelo qual o Espírito Santo de Deus nos direciona a falar. Essas pessoas que entram, muitas das vezes, o Espírito de Deus, a pessoa está falando, sendo dirigida pelo Espírito de Deus, entra falando herege, heresia, coisa e tal. Você vai prestar conta dessa palavra que ela é muito drástica.
Porque não adianta você ficar em live, você ir para a igreja, você pregar, se você não tem maturidade espiritual para discernir quando o Espírito de Deus ele está trazendo, ele está falando, ele está revelando. E eu estou falando na autoridade do Espírito Santo de Deus. Não adianta. É obra de madeira, de palha e de feno. Não se envolva com isso. Nós não temos tempo a perder. Nós estamos vivendo últimos momentos. Nós estamos vivendo a última dispensação da era da igreja, que é a Laodiceia. Então, construa. Construa debaixo de uma revelação do Espírito Santo. O irmão soldado colocou algo muito importante. Ágil no ouvir e tardio no falar. Sabe? Hoje as pessoas não respeitam mais o pastorado, o professor Renato. Quando nós iniciamos, está aí alguns irmãos aí, e pela misericórdia de Deus eu trabalhei, fui instruído por pastores espirituais. Eu vivi com pastores espirituais, pastores carnais, pastores adúlteros, mas eu tive bons exemplos com pastores espirituais, que era gratificante para nós. Você que é mais antigo, você vai entender o que eu estou falando. Quando você tinha o prazer de estar perto daquele homem. Olha só, às vezes as pessoas falam, isso é idolatria. Não é idolatria não, meu irmão. Você imagina Timóteo perto de Paulo, sendo instruído por Paulo, e sendo honrado por Paulo, diante daquele crescimento espiritual que ele tinha. Sabe? Respeitando o homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa que Deus levantou para te orientar, para te dirigir, para te trazer na palavra de Deus, para te trazer um conhecimento na sua vida. E havia uma gratidão, uma honra para com estes homens. Hoje as pessoas tratam os homens dentro de um todo. Eles colocam numa plenitude tudo aquilo que é ruim, juntamente, tudo aquilo que é bom, juntamente com tudo aquilo que é ruim. Cuidado. Toma muito cuidado. Porque Paulo ele deixou específico para essa igreja. Você tem construído como? Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós falamos, porque existem livros chamados Livro das Obras. E no mínimo 5, a Bíblia fala. Então nós precisamos atentar no que o Espírito de Deus nos fala nesses últimos dias. Já falei muito, hein, professor? Deixar Não. aqui, eu vou até... O senhor se atente aí com o seu horário, a gente entende que o professor tem o horário corrido aí, já estamos com 1h30 de live, e a hora que o professor achar por bem aí, pode deixar nós aí, e aí a gente vai prosseguindo aqui um pouquinho mais com a live, a gente entende, e a proposta nossa tá aqui, quem quiser adquirir o PDF, chama no privado aí, tá? É um valor simbólico, tá? É um valor aí que nós estamos arrecadando fundo aí para poder adquirir o livro físico também. É uma obra aí do professor Edson, Salvação Completa de Deus. Ele traz todas as nuances sobre a salvação, tá? Ele trabalha nesse livro, alguns títulos, alguns pontos que não é falado nas denominações, não tem na revistinha da IBD, tá? São algumas coisas aqui. Eu vou falar aqui o que tem aqui nesse PDF para os irmãos entenderem. O professor aqui, ele trabalha aqui, o sumário dele tem um agradecimento, dedicatória, apresentação, prefácio e introdução, correto? Aí ele vai trazer aqui o entendimento da atricotomia e o plano de Deus. Você sabia que Deus tem um plano na sua vida? Você sabia que Deus tem um plano para cada um de nós? E aí o professor ele traz esse plano de Deus, né? Ele vai trazer aqui no segundo ponto a salvação e a graça. Olha só, ó como que aprofunda aqui o livro do professor.
salvação do espírito, a salvação é eterna. Ó, observe só, ó como que ele traz aqui, ó. Isso aqui por si só já é para chamar a atenção dos irmãos. Salvação é eterna. A salvação não é até que peque. Que tem gente pregando que você é salvo até a hora que você pecou. Você pecou, você perdeu a salvação. Depois você volta para a salvação. Tá parecendo judeu que precisa sempre, quando peca, tem que sacrificar um animal. Aí o outro tópico dele é salvação e o reino. Então ele traz todas essas nuances de salvação e o reino. A salvação da alma. Você já ouviu falar da salvação da alma, meus irmãos? Olha só a profundidade aqui. A questão do pecado. E aí ele traz, é algo que eu tô curioso, eu não vou lá sem ler o livro, que é 3 grupos de pessoas. E aí nós estamos trazendo algumas lives para trazer essas nuances aí, de maneira ampla. Quem quiser adquirir essa obra, chame no privado, tanto eu quanto o professor Fernandes está aí, ó, o primeiro aí da janelinha aí, chama no privado. O valor é um valor simbólico, é um valor que não dá para praticamente comprar quase nada, tá? Muito barato mesmo, é 15, né, professor? Sim, é 15 reais. Então, Pra gente juntar fundos aí, pode falar um para pouquinho. ver se a gente consegue editar esse livro, porque, olha, meus irmãos, é caro para editar, hein? Sai em torno aí de R$ 53 cada livro editado. Quanto mais volumes, menor o preço. Imagine, 50 livros, ele vai sair em torno de quase R$ 2.700. 50 livros, você imagina. Olha como fica difícil para a gente. 2.000 livros sai de quase R$ 18.000. Mas o que é importante? O importante do livro em PDF que dá para você fazer uma construção maravilhosa aí e fazer um livro encadernado, né? Você pedindo para imprimir e encadernando. Eu acredito que encadernando aí você não vai gastar muito, poxa. E pelo conteúdo, não é um conteúdo, o conteúdo, não, esse é uma construção, tá? Esse livro é uma construção. Por quê? O professor Renato ele fala uma coisa muitíssimo importante. Por que que existe os ministérios, os ofícios, né? O ministério evangelístico, o ministério profético, os ofícios, né? O de pastor, o de mestre. Porque o mestre, o dom do mestre é o quê? É ensinar e trazer à luz do Espírito aquilo pelo qual ele vai ensinar. E o professor Renato ele fala uma coisa muito importante. É muito diferente você receber um ensinamento de um estudo do que você ler um estudo. É totalmente diferente, tá? Porém, você pode mandar encadernar. Eu tenho vários livros encadernados, né? E essa construção está em cima de revelações também da palavra de Deus e também de grandes homens de Deus, que muitos até talvez não conheçam, mas eruditos que tiveram. E quando a gente fala erudito, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Homens que deixaram seus ofícios humanos, homens que muitas das vezes foram estudados, fizeram uma academia de algum ofício humano, porém, pelo chamado de Deus, eles abandonaram esse ofício. Observe, deixaram e se debruçaram sobre a palavra de Deus por 50, 60, toda a sua vida. E são homens que receberam luz de revelação anos-luz na frente. Eu posso citar vários autores, né? Quem sou eu perto desses homens? E eu conheço muitos homens, muitos mestres que estão por detrás das malhadas, que são pessoas incríveis, usadas pelo Espírito Santo de uma forma notória e poderosa, e muitas das vezes as pessoas não valorizam essas obras. Olha o nome lá, esse nome dele não é muito bom, não é? Que nome esquisito, né, cara? Eu vou comprar um livro desse homem, não, pô.
Mas quantas vezes eu não me decepcionei, né? Eu me lembro muito bem do irmão Gino, do irmão Gino Ian Francisco, né? Um grande mestre que não foi muitíssimo conhecido, porque ele também não gostava muito disso, né? Mas com obras direcionadas pelo Espírito Santo fantásticas. Dentre muitos outros, irmão Delcio Meireles, né? E muitos outros que estão aí por detrás, que tiveram uma participação muito grande na obra de Deus, na pessoa do Espírito Santo, trazendo esse crescimento nas nossas vidas. Então, não despreze muitas das vezes, tá? Porque você não sabe, você não tem talvez uma revelação, assim como eu falei, do estado que está a pessoa, né? Você vê, esse amigo pastor nessa condição, e os dons não cessaram sobre a vida dele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e diz que os dons são irrevogáveis, e literalmente é impossível Deus te presentear com algo e depois te tomar. E por que que Deus, na sua presciência, e quando eu falo de presciência, Deus, ele viu a sua queda, mesmo você tendo dom. Ah, mas se ele viu antes, por que que ele não deixou de dar? Porque ele sabe que você ia se levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Espírito Santo de Deus. Com isso na sua cabeça, querido, para de apontar o dedo para as pessoas